fazer isso e eu estou vendo aqui a Lívia. Então, eu posso usá-la como exemplo, Lívia? Então, eu vou fazer uma pergunta que é para a Lívia, mas é para todos nós. Vamos supor, Lívia, que agora, nesse minuto, eu batesse na porta da sua casa aí e chegasse aí com uma determinação judicial. E falasse assim, Lívia, você tem duas opções. Você tem que escolher uma das duas. Opção 1, você vai deixar eu entrar no seu quarto, que é um esfriar o seu quarto à vontade. É a primeira opção. Ou opção 2, você vai me entregar o seu smartphone desbloqueado e vai deixar eu andar pelo seu smartphone, pelos seus aplicativos todos. Qual a opção que você sente menos desconfortável? Opção 1 ou opção 2? Opção 2. Opção 2, se sente menos desconfortável? Sim. Então, dentro do seu smartphone, eu vou descobrir uma quantidade de coisas sobre a sua vida menor do que eu vou encontrar no seu quarto? Ah, não, com certeza. Muito mais. Você vai encontrar muito mais dados sensíveis no meu celular do que no meu quarto. Muito mais informações. Então, banco, tudo. Banco, contatos, fotos... E-mail, até de outras pessoas. E-mail. Então, veja, isso que está dialogando essa legislação sobre os dados pessoais. Veja que a Lívia fala, no meu telefone, você vai encontrar muito mais informação sobre a minha vida do que no quarto. E veja que o quarto é um espaço de reserva, é um espaço de privacidade. Mas por meio dos dados que nós temos, por exemplo, hoje nesse dispositivo, revela-se muito mais sobre a vida das pessoas. Nesse sentido, proteger o dado pessoal é proteger a pessoa e, consequentemente, isso está vinculado à dignidade humana. Então, a grande mensagem que eu penso que essa nova legislação traz é nesse sentido. Dito isso, a lei geral, ela traz alguma série de conceitos, fundamentos, e eu vou aqui, nesse momento, destacar 2 ou 3 que me parecem importantes para o diálogo com a PASCOM. O primeiro é quem é o titular de dados, que é um termo que a lei utiliza, né? Então, o titular de dados somos todos nós. Qualquer pessoa natural, independentemente da sua idade, da sua religião, da sua origem, da sua etnia, é um titular de dados. Então, esta lei está falando sobre os dados pessoais do titular de dados, da pessoa natural. Ah, eu tenho um conjunto de dados da paróquia sobre, por exemplo, dados contábeis. Esses dados devem ser protegidos? Sim, devem ser protegidos, mas não é esta lei. Esta lei só vai falar do dado pessoal. E daqui a pouquinho eu começo a falar um pouquinho mais do que é o dado pessoal. Então, essa lei, ela fala da proteção do dado do titular de dados. Quando nós conversamos com a igreja, quem são os titulares de dados? Os religiosos, os voluntários, os fiéis, os doadores, as pessoas acolhidas pela igreja, assistidas pela igreja, todos são titulares de dados. E o que é o dado pessoal? É tudo aquilo que torna alguém identificado ou identificável. Identificado é simples. Nome, CPF, nome, identidade, nome, endereço, você já tornou a pessoa identificada. E o que é identificável? E aqui começamos a dialogar com algumas questões que a PASCOM trabalha, como fotografia, imagem, registro de vídeo, cadastro que eu faço, por exemplo, no Google para coletar informações. Então, veja, o identificável é quando eu tenho fragmentos de informação a respeito de uma pessoa e mesmo sem dizer quem é a pessoa, a partir desses fragmentos de informação, eu consigo tornar a pessoa identificada. Um exemplo que eu venho sempre utilizando é o exemplo onde eu entrego para os senhores 4 fragmentos de informações e talvez, com esses 4 fragmentos, os senhores vão conseguir identificar quem eu estou falando. Então, o primeiro fragmento é, estou falando de um homem. É suficiente? Talvez não. Segundo fragmento, estou falando de um homem negro. Eu consigo identificar? Ainda não. Terceiro fragmento, estou falando de um homem negro norte-americano. Talvez agora alguém já tenha uma suspeita. E um quarto fragmento, estou falando de um homem negro norte-americano que foi presidente. Talvez você fale assim, ah, você está falando do Obama. Então, veja que em nenhum momento eu falei, estou falando do Obama, mas eu dei fragmentos de informação e esses fragmentos revelaram que é a pessoa. Isto é identificável. Então, como que isso dialoga, por exemplo, com algumas ações da PASCOM? Quando eu faço um registro fotográfico de alguém, principalmente quando envolve aqui crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes são hipervulneráveis, e por serem hipervulneráveis, devem ser mais protegidos pela sociedade.
talvez eu possa, talvez, não ter registrado aquela criança diretamente. Pode, talvez, nem aparecer o rosto dela. Mas veja que alguns fragmentos de informação permita, talvez, naquela comunidade, aquela criança ser identificada. Mas veja que isso também não é absoluto. Daqui a pouquinho eu vou avançar mais no exemplo, mas eu não vou me deter muito, porque eu penso que as questões que os senhores, que as senhoras têm, sejam mais ricas. Então, eu estava aqui falando do conceito de titular de dados, somos todos nós, o que é identificado e identificável. Dois outros conceitos que eu gostaria de compartilhar com os senhores, com as senhoras, para nós podermos refletir, é qual é o papel da igreja nessa questão de coleta de dados. Então, a paróquia, por exemplo, a diocese, à luz da LGPD, é o que chama-se de controlador de dados. O controlador de dados é aquele que determina o que será feito com os dados. É o pároco? Não. É o CNPJ. É o CNPJ. É o bispo? Não. É o CNPJ. É o voluntário? Não. É o CNPJ. Então, o CNPJ da paróquia, nominalmente, ele é o controlador de dados. Existem situações na qual o CPF pode ser controlador de dados? Sim, existe. Mas não é o caso dessa discussão que nós aqui estamos fazendo. Então, por isso, eu não vou entrar nos detalhes de quando o CPF é um controlador. Eu vou tentar direcionar assim, um foco para a nossa realidade, né? Então, nessa realidade da PASCOM, o controlador de dados é aquele que determina o que será feito com os dados. Nesse sentido, o controlador responde quando o dado não é protegido adequadamente ou quando há, por exemplo, uma violação da privacidade, responde de forma mais gravosa. Então, quando a PASCOM atua, por exemplo, indo até uma ação da igreja de assistência a famílias vulneráveis, e a PASCOM está lá presente para poder registrar aquele momento por vários motivos. Talvez um dos motivos é prestação de contas aos doadores. Poder falar nos comunicados da igreja, veja, aquela doação que você fez, nós conseguimos aqui fazer a distribuição de 200 cestas básicas. E aqui, olha as fotos, nós registrando este momento de doação. Ou poderia ser, por exemplo, ter uma missa, nós estamos numa situação de isolamento social, e há a transmissão daquela cerimônia, daquela celebração, para o YouTube. Então, eu estou transmitindo para as pessoas que não puderam estar presentes naquele momento, até por uma questão de questão de saúde, né? Ou então, a paróquia está fazendo a festa da padroeira da cidade, vai ter uma procissão, e está lá também a PASCOM registrando aquele momento, né? Então, veja, esses voluntários, e aqui eu vou chamar de PASCOM, se me permitirem, eles estão atuando em nome do controlador. Eles não estão atuando em nome próprio. Eles atuam em nome do controlador. O porquê que isso é importante? Porque se esse voluntário, ele comete algum desvio no uso dessa imagem, e quando eu falo que comete algum desvio, eu não estou falando que é intencional, porque pode ser de boa fé. Ele pode pegar um registro de boa fé e colocar no Instagram da igreja, colocar no Facebook, colocar no site de boa fé. Mas, a depender do contexto ou da consequência, isso pode gerar uma repercussão negativa. E quem vai responder por isso é o controlador. Então, esta figura do controlador é aquele que determina o que vai ser feito com os dados. Tudo bem até aqui? Nós temos uma outra figura que é o operador. O operador é aquele que faz, é aquele que segue a orientação do controlador. Então, talvez vocês estejam se perguntando agora, então eu da PASCOM sou operador? Não. Também operador para este diálogo nosso aqui é CNPJ. Então, nesse sentido, vamos supor que a igreja tenha lá na paróquia representantes da PASCOM. Esse representante da PASCOM, formalmente, à luz da LGPD, ele não é operador. Continua sendo ainda a própria paróquia. Porque nesse contexto, de novo, é CNPJ. Pode o CPF ser operador? Pode, mas não é este caso aqui. Então, o que eu quero dizer é, se não há um tratamento adequado dos dados, quem responde no primeiro momento por isso é a própria CNPJ da paróquia. Talvez, para isso ficar um pouco mais claro, porque eu sei que isso é um pouco jurídico e confuso, eu vou fazer um exemplo um pouco fora da realidade da igreja, depois eu volto aqui. Vamos supor que a Mara, agora, hoje é sábado, ela está aqui nessa atividade com a PASCOM, né? E no final da tarde, fala assim, nossa, hoje foi muito bacana, eu vou fazer uma pizza para poder comer com a família. Daí a Mara sai da casa dela, vai até o mercado, pede lá, o Rafael ficou feliz já,
vai até o mercado e compra lá, talvez 200 gramas, 300 gramas de queijo, por exemplo, para poder fazer a pizza, faz a pizza, e daí, Rafael, todo mundo tem dor de barriga. Veja, talvez ela pode pensar, foi aquele queijo que estava estragado. Se ela for ingressar uma ação, ela vai ingressar com uma ação contra o Frank que estava lá cortando o queijo, ou ela vai ingressar com uma ação contra o mercado? Provavelmente será contra o mercado, e não contra o Frank que estava cortando o queijo, percebe? É o mercado, é o CNPJ. Se o mercado avaliar depois que o Frank, que cortava o queijo, devia ter certos cuidados, como, por exemplo, guardar o queijo no local refrigerado, não deixar exposto, e na filmagem viu-se que o Frank não fez isso, pode ele agora, mercado, CNPJ, fazer o que chama-se de ação de regresso em desfavor do Frank, para cobrar agora do Frank o não cuidado. Mas veja que a Mari ingressou com uma ação não contra o Frank, mas contra o CNPJ. É a mesma questão aqui. Então, se o Frank faz parte da PASCOM e ele vai lá, por descuido, talvez, expõe uma pessoa na internet, e aquela pessoa se sinta constrangida, se sinta ofendida, essa pessoa não vai ingressar com uma ação contra o Frank, e sim contra a paróquia. Porque ela é o controlador. Até aqui, tudo bem? Então, esses são alguns conceitos gerais e fundamentais da LGPD, né? Bom, agora eu vou começar a dialogar um pouquinho com o direito da imagem e depois eu abro espaço para nós dialogarmos com as questões. Agora, por que a LGPD, ela jogou, ou ela trouxe um pouco mais de luz e as preocupações dos senhores, tanto é que estamos aqui no sábado dialogando sobre isso, com a questão da imagem? Porque a LGPD, além de ter previsão de sanções que a própria autoridade pode aplicar, e claro que essas sanções são sanções administrativas e elas transcorrem dentro de um processo aonde o controlador tem todo e resguardado o direito à defesa. Não é assim, tá aqui entregando a multa, né, como se fosse uma multa de trânsito, aqui é a multa, e agora pague. Não, é um processo administrativo. Você pode apresentar os seus argumentos, a sua defesa, é um processo administrativo. Ao final, se não for convincente, você terá uma multa, né? Então, essa é uma preocupação. Uma outra questão é que o titular de dados, que somos nós, potencializa nele agora uma série de direitos. E um dos direitos que potencializa ao titular de dados é o pedido de cancelamento do tratamento do seu dado pessoal. A imagem é um dado pessoal. E agora eu começo a fazer uma ponte com o direito civil, o direito à imagem. A imagem é um dado pessoal. E a imagem, a voz, né, são dados pessoais, né? Porque, por exemplo, veja só quanto a voz é um dado pessoal, porque se alguém ligar, por exemplo, para a Tereza, vamos supor que uma amiga da Tereza ligue para ela, um parente, um colega, sem ver a pessoa, só pela voz, provavelmente ela conhece a pessoa. E talvez ainda pela voz, a depender da intenção da voz, da tonalidade, ela ainda reconhece se a pessoa está triste, se está alegre, se está eufórica. Então veja que a própria voz, o quanto revela a nosso respeito. Tudo isso é dado pessoal. Então, a imagem, a voz, né, o nosso nome, a reputação, a honra, a vida, é um conjunto de dados pessoais que lá no direito civil chama-se dados da personalidade, direitos personalíssimos. São direitos tão fortes que identifica tão profundamente o indivíduo que existe uma série de regras em relação a esses direitos. Uma das regras, por exemplo, eu não vou falar de todas, mas tem assim grandes 9 bases dos direitos personalíssimos, os direitos da personalidade, que são direitos intransmissíveis. Por exemplo, eu estou vendo aqui o senhor Cláudio. Eu poderia falar assim, senhor Cláudio, passe para mim a sua reputação, passe para mim a sua honra. Ele consegue fazer isso? Não consegue. A reputação, a honra é só dele. Ou veja, é um direito intransmissível. A imagem, no primeiro momento, ela é intransmissível. Ela é personalíssima, é somente dele. Agora, é claro que a imagem, especificamente, ela tem 2 dimensões. Ela tem uma dimensão que nós chamamos de imagem atributo, que é o que... alguém pergunta aqui a Tereza, a LGPD é a Lei 13.709 de 2018. 13.709 de 2018, tá? Então, a imagem, ela tem uma dimensão chama-se imagem atributo, que é o que a sociedade pensa a meu respeito, e ela tem uma dimensão que chama-se imagem retrato, que é, por exemplo, agora eu fazer um print aqui dessa tela. Essa imagem atributo, o que a sociedade pensa a meu respeito, isso é inegociável, isso não é comercializável.
Eu não consigo negociar. Mas a imagem, retrato, que é o registro, eu posso sim, eu tenho algum espaço de comercialização, e quando eu falo aqui comercialização, essa comercialização, ela pode ser não onerosa. Quando eu falo comercialização, eu estou falando de cessão de direito, cessão de uso, que pode ser onerosa ou não onerosa, né? Então, ela tem esse espaço de cessão de uso para finalidade diversa. Mas a finalidade diversa tem que estar especificada. Para qual finalidade? Por quanto tempo? Em qual meio? E agora nós começamos a dialogar com questões que estão muito relacionadas à PASCOM. Então, dito esses conceitos, no direito da imagem, especificamente, visa-se proteger 3 grandes elementos. Primeiro é a questão da honra. E a honra está relacionada à dignidade humana. Então, o que eu quero dizer com isso é quando eu estou expondo a imagem de alguém, seja uma criança, seja uma pessoa adulta, ou seja um idoso, né? Eu tenho que me perguntar, essa exposição, eu posso estar ferindo a honra dessa pessoa? Veja que tem uma relação com a dignidade humana. Então, quando a gente fala que a honra tem relação com a dignidade humana, eu vou tentar trazer 2 exemplos aqui. Eu sou PASCOM e eu vou fazer o acompanhamento de uma atividade da igreja lá na creche que acolhe crianças, que a igreja acolhe crianças. Lá numa escola que é a escola da igreja que acolhe. Eu vou lá até aquela atividade, tem uma série de crianças brincando ali, eu registro aquela imagem e eu coloco na internet. A primeira pergunta que pode surgir é, eu posso fazer isso? Né? No primeiro momento, isso é uma linha muito tênue. Não há nenhum problema. Por quê? Eu estou registrando aquelas crianças numa atividade lúdica e, veja, elas estão brincando num ambiente seguro e isso não está contribuindo no crescimento, na formação daquelas crianças. Então, quando eu vejo honra relacionada à dignidade humana, vejo que aquela exposição não está expondo a dignidade daquelas crianças. Tudo bem daqui? Agora eu vou pegar um outro exemplo. Vai à igreja até uma comunidade carente, onde acolhe famílias, fazer uma visita às famílias que são assistidas pela igreja, e a PASCOM está junto. Chega lá e encontra também uma série de crianças brincando. Só que agora, essas crianças estão brincando no local com esgoto aberto, estão ali brincando no esgoto, e eu faço esse registro e coloco na internet. Percebe que nessa situação, apesar também de ser crianças brincando, acolhidas pela igreja, nessa segunda situação, não lhes parece que expor a criança naquela situação degradante, que é brincando no esgoto, não pode expor a dignidade humana? Não sei se consegui deixar claro. Veja que são 2 situações, igreja acolhendo, crianças brincando, mas essa linha tênue da dignidade humana. No as crianças estão num ambiente que contribui na sua formação, que expõe positivamente. No outra, as crianças estão brincando também, mas numa situação de esgoto. Isso é degradante. Isso parece que afeta alguma coisa da dignidade humana. Você vai falar assim, nossa, essas crianças não deveriam estar aí. Percebe? Então, nessa situação, eu teria que ter cuidado da exposição. Por mais que minha intenção fosse uma intenção de denúncia, né? Por mais que minha intenção fosse uma intenção de prestação de contas, as pessoas que estão fazendo doação, eu estou mostrando a elas que eu estou indo até aquela comunidade carente, acolhendo aquelas crianças, me parece que agora foi um pouco demais. Então, uma dimensão da questão da imagem é essa questão da honra. A outra questão é a questão da boa fama. A boa fama, ela vai dizer com a reputação social. Então, quando eu faço... E eu vou fazer um parênteses aqui, né? Antes de falar da boa fama. Nós temos, no Brasil, 5 categorias que são consideradas hipervulneráveis. E eu vou falar um pouquinho dessas categorias, porque eu sei que são categorias que a igreja acolhe com uma certa regularidade. Os hipervulneráveis no Brasil são as crianças, os adolescentes, pessoas idosas, pessoas em situação de rua e pessoas com necessidades especiais. Essas 5 categorias são hipervulneráveis. Por serem hipervulneráveis, o cuidado com essas pessoas, não só da sociedade, do Estado, mas de todos, é maior. Então, quando eu falo da boa fama, que é essa questão da reputação social, um exemplo, então, que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Então, vamos supor que a igreja ela está fazendo uma campanha de distribuição de alimentos. Várias igrejas, várias paróquias fazem isso. Distribui à noite uma sopa e moradores de rua, eles vão até esse local para poder receber uma quentinha, uma sopa.
Então, veja, se eu faço registro daquele momento, né, eu tenho que ter cuidado. Porque uma coisa é eu registrar o coletivo de moradores de rua fazendo o recebimento do alimento. Então, veja que é o coletivo, eu não estou individualizando uma pessoa. Uma outra coisa é se eu registrar uma pessoa especificamente. Ela já está numa situação de hipervulnerabilidade. Veja, nós estamos falando de boa fama e reputação social. Se eu exponho aquela pessoa, talvez isso possa, inclusive, atingir a sua possibilidade de conseguir um emprego. Porque alguém pode ver aquela imagem e a pessoa pede emprego, mas como é que você está pedindo emprego? Você é morador de rua? Isso a pessoa pode, inclusive, nem dar um emprego para ela. Percebe? Então, veja que isso é muito tênue, essa decisão. Então, mas a gente pode ter como âncoras esses elementos que eu estou tentando dialogar com as senhoras e com os senhores, né? Primeiro, então, eu falei da questão da honra, eu falei agora da boa fama, e agora eu vou falar de um terceiro elemento, que é a respeitabilidade. A respeitabilidade é essa questão do respeito social que as pessoas têm, né? Então, eu vou trazer talvez outro exemplo, eu não sei se ele se adequa muito, mas eu vou mesmo assim tentar, e os senhores podem me dizer se sim ou não. Agora, vamos pensar que nós estamos lá numa atividade de transmissão da cerimônia religiosa, né? E está lá a Pascom, que poderia ter duas opções. Opção 1, ela vai transmitir somente o espaço da missa, onde está o religioso, e as pessoas que vão fazer a leitura da palavra. Ela não vai transmitir as pessoas que estão naquele espaço. A câmera vai ficar posicionada, transmitindo somente o ato. Nada além disso. É uma opção que me parece, se pensarmos assim em termos de segurança jurídica, a melhor. Porque daí eu não estou correndo risco de expor ninguém, porque nós estamos falando, inclusive, o dado pessoal, ele tem uma outra categoria, que é o dado pessoal sensível. Todas as vezes que eu falo de orientação religiosa, orientação sexual, dado de saúde, dado genético, etnia, orientação política, orientação filosófica, isso é dado pessoal sensível. Então, se eu transmito toda isso, eu estou transmitindo uma informação de um dado pessoal sensível que pode revelar que a pessoa professa a fé da Igreja Católica. Entretanto, eu posso falar assim, não, poxa, mas eu vou transmitir a missa. Eu quero transmitir às pessoas. Então, alguns cuidados que eu deveria ter lá nos murais da igreja, eu tenho um cartaz falando, a missa nessa paróquia é transmitida no YouTube. Quando eu vou iniciar a celebração, eu comunicar, esta missa está sendo transmitida no canal do YouTube. Veja que quando eu faço isso, eu estou dialogando com a lei geral. Eu estou sendo transparente. Eu estou informando as pessoas que a imagem delas, que estão no coletivo, está sendo transmitida para um canal do YouTube. E se a pessoa, por acaso, ela não quer aparecer, e se ela está ali logo na primeira fileira, ela vai buscar se posicionar no meio ou mais ao fundo, para poder tentar não aparecer. Até aí, nenhum problema, né? Mas veja só, então, que vamos supor, então, esse exemplo, que eu quero dialogar um pouquinho com a respeitabilidade, eu vou dialogar agora com a questão da Pascom transmitindo a celebração. E o religioso, o padre, o sacerdote, ele está lá falando a palavra, e de repente ele fala algo que toca as pessoas. E eu tenho usado esse exemplo, talvez eu até tenha falado em algum momento, os senhores tenham visto esse exemplo, mas eu acho que ele nos ajuda a compreender um pouco, de novo, essa questão da linha tênue que é essa questão da imagem. Então, eu estou lá registrando essa imagem e eu percebo uma pessoa que, com a palavra, se emocionou e correu uma lágrima na face dela. Eu vou lá, faço aquele registro, porque está sendo transmitido via YouTube, né? E depois volto a filmar os demais. A primeira questão importante é, por quanto tempo eu posso filmar aquela pessoa que se emocionou? Nós temos hoje uma jurisprudência que fala que eu posso focar... Veja, as pessoas estão ali numa multidão. Né? Quando eu falo multidão aqui, é porque não é multidão de 300, 400. É o espaço ali da celebração. Tem 40 pessoas, 50, é um grupo, né? Daí, nesse grupo, eu destaquei agora uma pessoa que correu uma lágrima na face dela. Eu, Pascom, quanto tempo que eu posso manter a câmera nessa pessoa? De 5 a 10 segundos. Jurisprudência. De 5 a 10 segundos eu posso manter o foco, tiro o foco dessa pessoa. Quanto tempo depois eu posso voltar nessa pessoa? Depois de 3 minutos. Passado 3 minutos, eu posso voltar. Porque se assim eu não procedo, eu começo a dar destaque demais a essa pessoa, dentro da multidão. E aí agora eu posso estar, sim, caminhando em direção à violação da questão da honra, da boa fama, da respeitabilidade.
Agora, nessa mesma celebração, eu tenho uma outra pessoa que também se emocionou. Só que ao invés de correr uma pequena lágrima pela face, essa pessoa começou a chorar de forma compulsiva. Ela começa realmente a se emocionar profundamente. Veja, eu registrar esse choro dessa pessoa que agora está chorando compulsivamente, me parece que pode expor a pessoa. Talvez até a questão da respeitabilidade. Porque agora as pessoas podem, inclusive, brincar. Eu vi você chorando na missa de forma desesperada. Percebe que, de novo, há uma linha tênue, uma diferença entre eu registrar alguém que correu uma lágrima na face e alguém que começa a se emocionar, porque, eventualmente, o religioso falou uma palavra e aquela pessoa poderia ter acabado de perder um parente e aquilo tocou ela profundamente. E ela começa, né? E veja, eu exponho, mesmo que eu fique ali, mas se eu ficar, Frank, de 5 a 10 segundos. Veja, é diferente você ficar de 5 a 10 segundos em alguém que correu uma lágrima na face e 5 a 10 segundos em alguém que está chorando de forma descontrolada. Né? Então, veja que agora eu posso afetar a respeitabilidade. Então, esses três elementos, a honra, a boa fama e a respeitabilidade, são elementos que nós temos sempre que estar dialogando nas diversas situações. Então, Padre Cláudio, João, eu poderia falar muito, muito mais sobre isso, porque o tema é muito amplo, mas eu acho que eu, pelo menos, tentei apresentar, assim, os elementos iniciais para nós criarmos, assim, um cenário, uma lente de diálogo. E, dito isso, eu, com muito prazer, fico à disposição para dialogar com as questões que existam, que eu acho que se torna mais rico do que vocês ficarem aqui sábado de manhã me ouvindo, né? Mas, doutor Frank, é uma alegria ouvi-lo, primeiro pela didática, segundo pela clareza, né, pelo domínio de conteúdo, mas não só pelo domínio de conteúdo, mas por um domínio de conteúdo que se insere no nosso cotidiano de igreja. Acho que isso eu posso chamar um especialista na lei, mas que não tem nenhum olhar sobre a nossa vivência católica. As nossas pascões, normalmente, elas lidam com todos esses dados, né, sensíveis, praticamente e pouco com registro, né? Por exemplo, o registro que é feito na secretaria paroquial, o registro que é feito para um encontro, para um retiro, algo que está migrando também até para o domínio das pascões, já que muitas dessas inscrições agora são feitas por formulários de Google, por exemplo, e quem tem acesso são os coordenadores da PASCOM. Então, isso já se torna já também presente no domínio das nossas atividades, além das transmissões de missa, dos jornais paroquiais, alimentação de site, né, da mídia como um todo, Facebook, Instagram. E aí nós vamos deixar agora aberto as perguntas que estão sendo colocadas já aqui no nosso chat. A Mara pergunta: as imagens para exposição das crianças em lugar precário devem ser autorizadas pelos responsáveis ou não podem ser utilizadas? Excelente questão, Mara. Então, eu vou dialogando com as questões, com algumas questões da lei também, que eu acho que fica mais claro, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela fala no artigo 14 que o tratamento de dado pessoal da criança e adolescente só pode ser... A redação não é exatamente essa, mas é semelhante a essa, né? Só pode ser realizada com autorização de pelo menos um dos pais ou responsável legal. Então, veja que a própria LGPD já nos traz uma obrigação de ter autorização. Esse é um aspecto. Agora, se nós dialogarmos com o Código Civil vai falar que a criança e o adolescente no Brasil, ele não tem o que nós chamamos de capacidade civil para dar consentimento. Então, a criança e adolescente, existe alguma situação que o adolescente pode dar consentimento, que nós temos um instituto chamado emancipação, mas são detalhes que eu não vou tratar aqui. O que eu quero dizer com isso é que, vamos supor, eu vou voltar assim mais pontualmente na questão da Mara, né? Mas vamos supor que eu tenha um adolescente com 16, 17 anos, e ele está lá no movimento da igreja, por exemplo, o SEGM, ele dá o consentimento. Pode fotografar. Esse consentimento tem validade legal? Não. Porque ele não tem capacidade civil para assumir as responsabilidades, os atos da vida civil. Esse consentimento deveria ser dado pelo pai e pela mãe. Uma outra questão, e se eu colocar, vai dar problema? Necessariamente não, mas pode dar. Porque, em essência, se isso virar uma questão judicial, o juiz vai olhar e falar assim, olha, mas essa pessoa não tem capacidade civil. Ela não poderia, você teria que ter a cautela de pedir o consentimento do responsável legal.
Se a pessoa se sentir naqueles elementos da honra, e daí, no caso, quem vai se sentir mais ofendido, necessariamente não é a criança ou adolescente, é o pai, a mãe. Sentir que houve uma exposição daquela criança, é ele, porque ele que age em nome daquela criança ou adolescente, percebe? Quer dizer, não estou dizendo que todas as vezes vai dar problema, não, mas se der, você está vulnerável porque você não seguiu o que diz a questão da legislação. Então, agora voltando na questão colocada pela Mara. Então, quando a criança está nessas situações, por exemplo, né, degradante de exposição, qual é a boa cautela? É evitar a exposição. Se nós dialogarmos, por exemplo, com o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA não proíbe a divulgação da imagem da criança e adolescente. O artigo 227 da Constituição, né, que vai falar também da questão da proteção integral à criança, adolescente e ao idoso, vai falar que é dever do Estado e da sociedade proteger a criança e adolescente de acordo com o seu melhor interesse. Então, veja que quando a gente expõe, por exemplo, a imagem de criança, mesmo ela estando em grupo, né, se aquilo permitir tornar alguém identificado ou identificável, eu posso estar ferindo exatamente aquela questão da honra, que dialoga com a dignidade humana. Então, nessas situações, o mais adequado é não expor. A pergunta foi, eu preciso pedir o consentimento do pai e da mãe? Se você fala assim, mas eu quero muito expor aquela imagem, então, para isso, eu vou pedir o consentimento. Eu vou lá, peço o consentimento do pai e da mãe. Olha, isso é muito delicado, porque se isso virar uma questão legal, uma outra questão que pode surgir é, o pai e a mãe tinham noção da consequência, olha, contexto e consequência, da consequência daquele consentimento? Porque, veja, eu sou advogado, né? Então, muitas vezes, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas muitas vezes você olha o mundo com uma lente um pouco jurídica, né? Então, por exemplo, se isso vem até mim, por exemplo, com uma situação jurídica, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte, aquele pai e aquela mãe, ele deu um consentimento livre? Ou será, como ele é acolhido pela igreja, ele ficou com medo de não dar o consentimento e perder a bolsa que ele recebe, perder a cesta básica que ele recebe? Eu já poderia falar, esse consentimento não foi tão livre assim, porque havia ali uma situação de dependência. Talvez com receio, ele falou assim, não, eu vou dar o consentimento, porque se eu falar que não, será que o mês que vem eu vou receber a assistência que eu recebo, a bolsa? Percebe? Então, veja que mesmo o pai e a mãe tendo a capacidade civil de dar o consentimento, a depender do contexto, esse consentimento pode ser questionado. Então, eu acho que... Eu sempre falo assim, eu sou professor de direito, né, para meus alunos. O mundo, é sempre bom a gente andar com cautela pelo mundo, né? Então, eu diria que por cautela, nessas situações de criança, situação de vulnerabilidade extrema, há que se ter um pouco cuidado. Então, eu sugeriria, se vai fazer o registro, tente fazer um registro mais distante, que apareça um grupo com menor risco de exposição mais ampla ou identificação daquelas crianças, né? Para poder evitar. Vai dar problema? Talvez não. Por quê? Porque esses direitos são direitos que nós chamamos personalíssimos. Sendo eles personalíssimos, quem tem primeira titularidade, legitimidade para poder invocar esses direitos é o pai ou responsável. Entretanto, no caso de crianças, o Ministério Público também tem esse poder. Percebe? No caso de criança, o Ministério Público tem. Então, eventualmente, se o pai e a mãe não invocar o direito, falar, você expôs meu filho, não vai acontecer nada. Mas se o Ministério Público ver aquilo, ele tem legitimidade para poder questionar. O que eu quero dizer com isso é, pode ninguém questionar e não acontecer nada, ou alguém pode questionar. E se questionar nessa situação, pode ser um grande problema. Esses fatos, questões que eu apresentei anteriormente. Mara, por gentileza, à medida que eu vou falando, respondam se eu estou dialogando com clareza com as questões que estão sendo apresentadas, tá? Sim, está bem claro, né, Mara? Sim, bem claro, bem claro. Tá. Doutor Frank, tem uma outra pergunta da Tereza. Ela pergunta, com relação às festas do Dia de Criança, Páscoa e etc., onde nós, como pastorais sociais, com as pastorais sociais, normalmente fazemos muitas atividades de acolhimento dessas crianças. E aí eu até faço duas distinções. Uma atividade que é interna na paróquia, acolhemos as famílias, as crianças, e ali fazemos uma festa para elas, fotografamos, registramos. Outra é quando vamos com o movimento social para esses locais de vulnerabilidade e levamos esse material. Registramos. A pergunta é, existe diferença nessas duas realidades? Penso que sim. E a pergunta é necessário uma autorização dos pais para que as fotos realizadas naquela cobertura de evento ou serem publicadas necessita de uma autorização?
E eu já entro com a pergunta da Priscila. Essa autorização pode ser oral ou tem que ser somente escrita? Padre Cláudio, essa questão, Tereza, né? Essa questão é uma questão muito rica. Eu vou começar de trás para frente. Primeiro, veja só, quando nós pensamos nessas situações, que você vai ter um número de pessoas relativamente grande, talvez sejam 30, 40 pessoas, ou famílias ou mais, né? Se nós pensarmos em termos operacional, você conseguir pegar a autorização de 30, 40 pessoas pode ser algo não muito fácil de você operacionalizar isso, né? Então, é a primeira questão, a gente tem que pensar na questão operacional. A questão da autorização verbal, não escrita, é muito delicada, porque nós sempre falamos, as palavras vão com o vento. Se a pessoa falar posso, e você não tem um registro, por exemplo, filmando, onde a pessoa falou posso, como que depois você comprova que ela deu autorização? Depois é para falar, não, eu nunca falei isso. Então, a autorização verbal, se ela não foi registrada, por exemplo, fala aqui, ó, a gente vai filmar, começar a filmar. Fala que posso, fala seu nome, né? Não precisa falar posso, né? É só a pessoa falar, ó, meu nome completo, isso já é um consentimento, eu chamo de consentimento tácito. Então, se é verbal, ela tem que ser registrada. Porque se a pessoa fala posso e você não tem esse registro, você não tem um registro. Então, se você não tem um registro, formalmente, se isso é questionado, você não tem autorização. Então, veja, tem alguns meios, posso filmar, posso ter um papel, mas isso operacionalmente não é algo fácil. Agora, vou voltar à questão. Então, vamos supor, quando nós convidamos a família para ir até a paróquia, até a igreja, até a escola da paróquia, até a creche da paróquia, né? E aquilo ali é registrado, veja, naturalmente, nós temos uma primeira questão que dialoga com aquele primeiro exemplo que eu usei, que essa criança ela vai estar numa atividade que ajuda na construção do indivíduo, uma atividade lúdica, e a parte lúdica da vida é algo que ajuda na nossa construção enquanto indivíduo, enquanto ser. Ela vai estar numa atividade, se nós olharmos a questão da honra, dialoga com a dignidade humana de forma positiva. E eu preciso buscar autorização? A princípio, não, porque tem-se uma expectativa que aquela atividade será registrada para o registro do evento. Então, os pais têm essa expectativa. Percebe? Deixa eu dar um exemplo um pouco fora da igreja, depois eu volto aqui. Tá? Só para poder ficar claro que eu acho que ajuda. Vamos supor que um pai vá com o filho e leve o filho para assistir uma partida de futebol. E ele está lá na arquibancada com o filho menor acompanhando a partida. A televisão passa e filma a arquibancada. Daí, de repente, dentro daquela ideia dos 5 a 10 segundos, filma aquele pai com aquela criança. E daí tira a imagem e vai para outra. Veja, a televisão não teve que ir até aquele pai pedir autorização para falar, olha, vou filmar aqui, né? Por quê? Porque há uma expectativa que, estando naquele espaço público, há o interesse dos outros olhares, inclusive o olhar eletrônico, e fazer aquele registro. Veja que ali não teve que a TV ir até aquele pai. Inclusive, essas questões como essa que eu estou falando já foram judicializadas. E a jurisprudência, ela já é majoritária, assim, não, você não precisa pedir, não há violação ao direito à imagem. Então, nesse primeiro contexto, então, que é a criança, uma atividade de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Uma atividade que a paróquia está organizando e convidou as famílias, né? Não há. Agora, como essa legislação é muito recente, e por ser muito recente, muitas vezes as pessoas fazem uma interpretação assim muito dura, porque, né, ainda não compreendem, eu acho que sempre é uma boa cautela deixar nos murais e alguns espaços um aviso. Olha, essa atividade nós registramos e divulgamos no Facebook, divulgamos no YouTube, divulgamos no Instagram, porque um pai e uma mãe, ao ver aquilo, ele pode deixar a criança dele, talvez, não tão exposta, né? Então, eu acho que é uma cautela ter esse recado, olha, isso é divulgado. Daí, eu vou dialogar com a outra questão. Agora, quando eu vou à comunidade, né? Veja, a comunidade, ela pode ser uma comunidade humilde, e geralmente aqui em Brasília, tem os vicentinos, e aqui no escritório nós fazemos uma advocacia chamada Pro Bono, que é uma advocacia que você não cobra para pessoas em situação de vulnerabilidade. E como nós temos uma possibilidade com os vicentinos, algumas vezes nós tratamos de algumas questões judiciais que aquelas famílias precisam, né? Então, recentemente, eu fui a uma casa de uma senhora, já que na pandemia, ela e 7 filhos morando no único quarto. Apesar de ser um ambiente muito humilde, né, muito humilde, há uma dignidade humana ali que, pelo cuidado que aquela família tem, pelo cuidado que a igreja tem, não há uma exposição. Porque apesar do ambiente ser humilde, precário, o registro que foi feito naquele momento não expôs. Então, eu acho que percebe, é essa questão do bom senso.
Uma coisa é, nós vamos até a comunidade e eu registro as crianças brincando no esgoto. Uma outra coisa é eu registrar as crianças brincando num local humilde, mas que você percebe que mesmo sendo humilde, aquelas crianças estão numa construção da sua dignidade. Elas estão tendo um momento de lazer, um momento de brincadeira, de leveza, estão recebendo um presente. Consegui dialogar, Tereza? E, Padre Cláudio, se me permitir, eu colocaria mais um exemplo dentro dessa questão. Vamos supor agora que a paróquia esteja fazendo uma celebração da padroeira da cidade e vai fazer uma procissão. E vamos supor que um pai e uma mãe pegue e caracterize o filho dele, a criança dele, de santo, de anjo. E a criança vai acompanhando o vestido de anjinho, com as asinhas, acompanhando a procissão, né? A pergunta que pode surgir é, eu preciso pedir o consentimento para poder registrar aquela criança? A princípio, não. Porque a partir do momento que você se caracterizou, ou o pai caracterizou a criança, e aqui eu estou falando, né, colocou uma roupa, né? Naturalmente existe uma expectativa que aquilo vai atrair os olhares. Percebe? Porque você está agora de alguma forma diferente em relação ao coletivo. Então, naturalmente, vai atrair os olhares. Então, esse registro da criança que está caracterizado na procissão, que eu vou fazer, colocar no Facebook, num primeiro momento, isso também eu não preciso buscar o consentimento. Porque há essa expectativa de que, por estar caracterizado, ou seja, diferente dos demais, eu vou atrair o olhar. Então, eu posso fazer esse registro, né? E para fechar essa ideia, e não a conversa, né? Agora, por outro lado, se a qualquer momento eu coloquei uma imagem no Instagram, no Facebook, e o responsável pela criança, adolescente, ou sendo ele um adulto, ele próprio solicita a exclusão, eu acho que é uma boa cautela excluir. Por quê? Porque a LGPD, nos direitos que ela traz ao titular, ela traz um direito que é o direito ao cancelamento. E, por outro lado, no Código Civil, a imagem, ela tem certas limitações. Por exemplo, a exposição da imagem, ela não é algo que você não consegue dar um consentimento de exposição da imagem vitalício. Percebe? O Brasil não permite isso. Nossa legislação, a Constituição não permite a exposição da imagem de forma vitalícia. Há limites para isso. Então, eu penso que se a pessoa pede, a melhor prática é ir lá cancelar. Agora, claro que é diferente, vejam só desculpa se eu estou me alongando, Padre Cláudio, João e os demais, mas é que eu acho que dialoga um pouco. É diferente, por exemplo, eu expus a imagem do Frank no Instagram numa foto. E o Frank, de repente, está fazendo uma careta, não gostou daquilo, acha que aquilo ali vai dialogar de forma negativa com a respeitabilidade dele, porque como ele está fazendo uma careta, as pessoas podem fazer piada, fazer memes, eu peço para excluir. Eu vou lá e excluo a imagem do Frank do Facebook. Agora, é diferente, por exemplo, tenho lá no YouTube a transmissão da missa, aparece o Frank ali no grupo, e o Frank fala assim, eu quero que exclua. Veja que é diferente, porque agora o Frank está ali naquele coletivo de pessoas. Eu não estou focando o Frank, eu foquei o coletivo, percebe? Nesse outro caso agora, o pedido da exclusão, já necessariamente eu não preciso cumpri-lo, a não ser que o Frank esteja em uma situação que de fato dialoga com aquilo que eu falei, a honra, a respeitabilidade, a boa fama. Mas não sendo, eu faço, Frank, infelizmente aqui é diferente. Ótimo. O senhor me fez até evocar uma experiência minha de criança, que no meu tempo, óbvio, não havia Facebook, nem Instagram, nem se filmava, mas se me fotografassem, me colocassem no Instagram da paróquia, eu pediria para retirar, porque minha mãe me fez me vestir todo de azul numa procissão de Nossa Senhora da Conceição para pagar uma promessa. Ela fez a promessa, eu tive que pagar a promessa vestido todo de azul. Então, assim, imagina depois na escola, mesmo sem fotografar e sem filmar e sem estar no Instagram depois na escola, de ficar ouvindo meus colegas me zoando, né? Todo de azul, parecia um Smurf na procissão. Né? Então, esses cuidados são importantes. Doutor Frank, seguindo. Se o senhor me permitir, então, pegando esse exemplo do senhor, claro. né? Então, vamos supor que lá o senhor foi exposto vestido de azul no Instagram, e quando o senhor alcançar a maior idade, vamos supor que aquela imagem está ainda exposta. Então, isso, o senhor vamos supor, estava com 12, 14, 15 anos e foi de azul, né? E daqui a pouco o senhor alcança a maior idade e aquela imagem ainda está exposta e ainda incomoda o senhor. Quem que pode pedir o cancelamento? O senhor. Porque agora que alcançou a maior idade, surgiu para o senhor a capacidade civil de responder pelos seus atos. Agora não é mais a mãe, é o senhor que responde pelos atos. Então, tranquilamente, poderia entrar em contato com este controlador, que é aquele, né? E falar assim, olha, eu excluo. E esse direito tem que ser respeitado.
Eu preciso fundamentar, eu preciso justificar, a princípio, à luz da LGPD, não. Se eu não tenho uma base legal que me autorize a tratar o dado pessoal, e aqui a gente está falando que é a imagem do dado pessoal, eu não preciso fundamentar, basta o pedido, eu quero que isso for. Né? Tá certo. Seguindo aqui, doutor, tem umas perguntas que são bem próximas umas das outras. No caso de uma missa transmitida com crianças, também vale essa orientação? Podemos mostrar às crianças, mesmo avisando que a missa será transmitida? O conceito é o mesmo, né, da transparência, né? Uhum. De novo, essa ideia que nós estamos dialogando com a honra, a boa fama, a sociedade, a gente tem que pensar, porque isso são valores sociais, né? A sociedade, por exemplo, quando a sociedade, em geral, vê a transmissão de uma missa, a sociedade pensa que aquilo é algo que contribui na formação das pessoas que ali estão, ou aquilo denigre a formação, percebe? Veja, vou pegar assim, 2 exemplos extremos para a gente poder dialogar um pouco com isso. Estou transmitindo uma missa. Qual será que é o pensamento que a sociedade tem? Aquilo ali contribui. Agora, eu estou transmitindo 2 torcidas brigando. Qual que é o olhar que a sociedade tem sobre aquilo? Aquilo não constrói o indivíduo. Aquilo, na verdade, é uma situação que degrada o indivíduo. Então, sempre esse olhar, sabe? Isso está construindo o indivíduo, isso dentro da dignidade humana. As crianças que ali estão, isso está construindo um indivíduo melhor para a sociedade, porque tudo isso está dialogando com valores da sociedade. Então, num primeiro momento, se eu tomei o cuidado de avisar, né? Olha, isso está sendo transmitido, não há nenhum problema. Por quê? Porque eu estou dialogando com essa ideia da construção do indivíduo. Perfeito. O José Augusto diz que no artigo 4º da LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais, em alguns casos, e no inciso 2, a linha A, especificamente para fins jornalísticos e artísticos. As atividades da PASCOM podem ser consideradas como jornalísticas? Então, essa questão é muito importante, obrigado pela questão. Aqui, nós temos que compreender o jornalístico como aquela grande mídia que leva uma comunicação ao grande coletivo, né? Por exemplo, esses grandes jornais, das grandes redes de TV. Então, nesse sentido, eu não tenho certeza se as atividades da PASCOM ela está cumprindo essa função, porque me parece que ela é muito direcionada a um certo público, ou ela está direcionada àquela comunidade. É claro que sim, a PASCOM também tem um papel importante e assim de denúncia, e acho que foi até mesmo conversando com os senhores que eu vi essa orientação, que eu achei muito rica. Por exemplo, nós estamos aqui no escritório, eu consigo ver algumas manifestações que passam. Esses dias passaram aqui vários povos indígenas em carreata, né, em relação à demarcação agora do marco temporal das terras, né? E alguém, eu tenho certeza que eu ouvi isso, não tenho certeza se foi aqui com os senhores ou em alguma outra atividade que eu estava com a igreja, alguém falando, olha, essa questão, por exemplo, do marco temporal, nós, PASCOM, temos que dar visibilidade a isso, porque a grande mídia não está dando. Só porque nós falamos que a imprensa internacional também enxergou. É claro que, como um órgão de comunicação, também tem essas ações da PASCOM que dialogam num espaço mais amplo, como, por exemplo, dar visibilidade que o marco temporal da questão da demarcação é algo importante. Então, acabou dialogando com um mundo mais externo, mais amplo. Agora, quando nós estamos falando dessas comunicações, por exemplo, que é desses acolhimentos das crianças, dos idosos, eu não tenho certeza se isso dialoga com esse espaço mais amplo. Então, nesse sentido, de novo, essa questão da balança. Eu penso que, por regra, a PASCOM não está dentro do inciso do artigo 4º da LGPD como excludente de não aplicação. Mas há uma situação que pode sim, como esse caso, por exemplo, de demarcação do marco temporal, né, que envolveu, inclusive, a imprensa nacional só viu a questão, ou só trouxe lente a questão, porque talvez tenha visto algum comunicado da PASCOM, porque a mídia nacional não deu tanta luz a isso. Me permita, Frank, foi na reunião nossa da comunicação da PASCOM Brasil com a comunicação da CNBB e das assessorias da Arquidiocese. Perfeito. Então, veja que, neste caso, o comunicado, né, foi, de fato, amplamente percebido. Mas, em regra, eu penso que a PASCOM não seria essa excludente do artigo 4º. Certo. Doutor Frank, pergunta. Os agentes pastorais que tenham acesso aos dados pessoais e sensíveis, é prudente que eles assinem um termo de responsabilidade sobre o manuseio desses dados? Excelente pergunta. Então, aqui nós começamos a jogar com adequação à LGPD. Quando nós falamos da adequação, nós temos 3 elementos, que, assim, conceitualmente e metodologicamente, né? De forma conceitual e metodológica. Nós temos, de um lado, tecnologia,
E quando eu falo tecnologia, eu estou falando de sistemas, eu estou falando de plataformas, né, tecnologia. Nós temos um lado que é processos e procedimentos, e do outro lado, pessoas. Então, eu, que sou controlador de dados, por cautela, por questão de adequação, é importante que na parte de processos, procedimentos, eu tenha normas que orientem como deve ser feito aquilo, e dentro dessas normas, certamente, o registro de termo de responsabilidade e sigilo. Olha, essa imagem que você coletou, você não pode usar para outra finalidade que não esta finalidade a qual você está imbuído neste momento. Esta imagem você não pode compartilhar em grupos de WhatsApp. Por mais que você, de repente, registrou uma criança e aquilo ficou muito bonito, ou talvez até tenha sido uma foto poética, não pode, porque a finalidade não foi para esta. Então, nesse pilar procedimentos e processos, é importante várias questões. Primeiro, quando eu falo de normas, é eu orientar as pessoas. Porque, vejam só, eu acredito que talvez a maioria dos integrantes da PASCOM, se eu tiver errado, me corrijam, são voluntários. E estão agindo de boa fé. Só que talvez nunca tenha sido orientado o que pode ou não pode fazer com as imagens. Então, de boa fé, ele pode expor uma imagem, não foi intencional, porque nunca foi orientado. De quem é a responsabilidade de orientar? Do controlador. Quem é o controlador? Percebe? Então, o controlador é uma boa cautela criar políticas, normas. Quando entra um voluntário, o Frank agora, que acabou de fazer um curso de fotografia, eu sou voluntário na PASCOM. Então, quando eu me aderi à PASCOM, os coordenadores falam assim, Frank, aqui nós temos um conjunto de normas. Então, aqui está, leia. Frank, você não pode, a foto que você tirou, compartilhar no grupo de WhatsApp da sua família. Essa está qual finalidade? Você não pode. Né? Frank, você precisa assinar aqui um termo de sigilo, um termo de responsabilidade. Veja que é a cautela que eu, controlador, estou tendo nesse pilar de processos e procedimentos, que vai afetar o comportamento daquele outro pilar, pessoas. Que agora eu, pessoa, entendi. Compreendi que eu não posso fazer. E daí, se acontece alguma coisa, e eu sou questionado enquanto controlador, eu posso pegar esse conjunto e falar assim, não, mas eu tive cautela. Eu orientei, eu falei. Isso vai tirar a minha responsabilidade? Não. Mas o juiz, se isso é uma questão judicial, ele sempre faz uma coisa, o judiciário, que chama-se a ponderação do grau de culpabilidade. Então, quando eu vejo que tinha normas, orientações, eu começo a perceber que sim, havia cautela ali, que havia orientação. Então, o grau de culpabilidade é menor do que num cenário onde não foi dito nada. Sim? Então, é isso, né? Eu acho que esse é o diálogo, né? Perfeito. No caso de formulário no Google, para mim falhou. Livre e esclarecido, pergunta o Alan. Padre Cláudio, eu não consegui ouvir. Desculpa, porque a minha internet aqui no interior está bem ruim hoje. Tá, ok. No caso, consegue me escutar agora, doutor? Ou ainda falha? Perfeito, padre. Então, no caso de um formulário como o do Google, é preciso colocar algum aviso sobre o armazenamento do dado pessoal? Sim. No caso aqui, um termo de consentimento livre e esclarecido? Sim. Quando o consentimento é uma base legal. O consentimento é uma das bases legais para o tratamento do dado pessoal. E o consentimento, ele pode ser adjetivado. Quando eu falo de adjetivado, de um lado, nós temos grau de participação do titular de dados, e do outro lado, elementos da adjetivação do consentimento. Então, eu vou tentar fazer essa escalinha com os senhores, né? Na base, nós temos assim, o consentimento tem que ser informado. É o primeiro elemento, a pessoa tem que ser informada. Quando ele é informado, ele está no nível básico do consentimento. Olha, esse dado pessoal vai ser tratado pela igreja, vai ser tratado pela PASCOM. No segundo degrau, nós temos livre. Ele tem que dar o consentimento de forma livre, ele não pode ser obrigado. Daí ele subiu mais um grau de básico, consentimento básico, ele passou para o consentimento pré-intermediário. O terceira escadinha aqui, finalidade determinada. Esses dados estão sendo guardados para esta finalidade. Vamos supor um exemplo aqui na PASCOM. Vamos supor que a igreja vai fazer um cadastro de todos os voluntários da PASCOM. Pede o nome, o e-mail, o telefone, o endereço. Eu vou parar aqui nesses dados, né? Me cadastrei. A pergunta é, no consentimento lá, livre informado, para qual finalidade?
Pega nome, e-mail, telefone, pega nome, e-mail, telefone e qual habilidade de comunicação que a pessoa tem. Ah, eu sou comunicador, eu sou fotógrafo, eu faço filmagem, eu faço editoração. Então, veja que eu tenho ali uma informação qualificada. Eu sei quem é a pessoa, eu tenho o nome dela, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone e tenho a habilidade dela. Para qual finalidade? Finalidade de organizar as ações da PASCOM e direcionar os esforços do voluntariado. Esta é a finalidade. Agora, veja só, o Frank, ele tem uma empresa que dá curso de fotografia. Inclusive, o Frank também é voluntário na PASCOM. Daí eu chego lá no João, chego lá no Padre Cláudio, inclusive eu sou muito ativo. Sempre que a PASCOM me chama, eu estou lá contribuindo. Eu falo, Padre Cláudio, aqui na empresa, eu estou montando um curso de foto e filmagem. O senhor não quer me passar aquela base de dados com o nome de todo mundo para eu mandar para eles no e-mail falando que vai ter o curso, que inclusive pode ser de interesse deles. Veja, apesar de poder até ser de interesse, quando eu coletei, qual era a finalidade? A finalidade é para fazer os comunicados e organização das ações da igreja. A finalidade não era para receber e-mail do Frank oferecendo curso de foto e filmagem. Percebe? Então, terceiro elemento, finalidade, né? E daí, se eu faço isso e compartilho com o Frank de boa fé, até porque, o Frank é voluntário aqui, o Frank está sempre, né? Nossa, eu ficaria até constrangido de falar não para o Frank. Veja, é o que eu chamo de gestão do risco. Você pode, então, passar para o Frank, mas daí você está assumindo o risco de alguém se sentir, falar assim, mas como que meu dado agora está o Frank me mandando propaganda? Quer dizer, mas quando eu autorizei isso? Quando eu dei, meu consentimento não foi para isso, meu consentimento foi para poder ser voluntário. É ser humano isso, né? Então, nós falamos, então, que informado, livre, finalidade determinada, né? Inequívoco, ou seja, eu preciso colocar no formulário que é para todas as coisas da PASCOM? Não, mas para as coisas relacionadas à PASCOM. E o terceiro grau é expresso específico. O expresso específico no consentimento vai se aplicar quando eu trato dados de criança e adolescente ou quando eu trato dados pessoais sensíveis. É para esta finalidade única e específica. Então, o consentimento ele tem esse grau. Então, eu não sei se eu compliquei a questão, mas, em termos gerais, sim, lá no formulário eu preciso ter essas informações. Para qual finalidade, né, que eu estou coletando aquele dado, né? O consentimento livre, se a pessoa não quiser dar consentimento, vai ter uma caixinha lá, onde ela clica do consentimento. Ela pode clicar, né, não clicar. Eu tenho que guardar esse registro, porque é ônus meu provar que eu tenho consentimento. Se amanhã depois a pessoa falar que nunca deu consentimento, lá no Google, quando você clica, ele guarda o seu IP, a data, a hora. Então, eu tenho que guardar isso, porque é ônus meu provar que eu tenho consentimento. Se amanhã depois falar, não, nunca deu consentimento, eu falo, não, assim, tal dia, tal hora, a partir de tal IP, você deu consentimento sim. Então, eu tenho que guardar essa informação, tá? Perfeito. Aí a gente vai pensando assim, meu Deus do céu, não quero ficar nessa pastoral, mas não, porque é tanta coisa, né? Mas vamos lá, é assim mesmo, né? Doutor Frank, pergunta aqui a Priscila. Essa autorização deve ser dada na hora do evento ou pode ser dada antes e depois? Como é que funciona? Qual é o melhor? Antes, durante ou depois? Sempre por cautela, as autorizações é melhor ser coletada antes que você trate o dado pessoal. Sempre. Você pode fazer a coleta depois? Sim, você pode fazer depois. Mas sempre é melhor antes de tratar o dado, né? E não depois, tá? Agora, pode ser no correio do evento? Pode ser depois? Pode, mas o melhor é sempre antes, tá? Tá. Quanto à questão da filmagem, acho que foi bem entendido, de 5 a 10 segundos, né, o tempo de utilização. Agora, quando se utiliza as fotos de pessoas que estão ali na missa, aquela menina que chorou, caiu uma lágrima, eu tirei uma foto, eu preciso da autorização dela para publicar essa foto ou posso publicá-la normalmente? Então, no primeiro momento, não há necessidade de autorização, por quê? Porque nós temos um conceito que chama-se no direito, que é o espaço do cotidiano. Em alguma medida, o espaço onde há a celebração, né, religiosa, por mais que seja um espaço privado, porque a igreja é um espaço privado, e se eu olhar juridicamente, a igreja é uma organização privada. Quando eu olho unicamente, né? Por outro lado, em 2012, no Acordo Brasil-Santa Sé, foi reconhecido pelo Brasil a importância e a função social de interesse público da igreja no Brasil. Aqui eu estou falando para além da questão da disciplina ou da questão religiosa. Em todas essas ações que a igreja conduz, de acolhimento de vulneráveis. Um exemplo muito simples, agora, quando estava começando esse frio terrível que foi no sul,
a igreja fez um movimento imenso de arrecadação de agasalhos, compra de mantas para distribuir. Várias paróquias lá abriram as portas para que moradores de rua pudessem dormir dentro da paróquia para não ficar exposto. Veja, isso não dialoga com a dignidade humana? É claro que sim. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque esse espaço da celebração, né, da celebração da missa, é um espaço que ele, apesar de estar dentro de uma esfera de entidade privada, ele tem um caráter também que dialoga com o interesse público e está dentro de um cotidiano. Então, esse registro dessa menina que deixou correr a lágrima, se isso não está expondo, eu não preciso ir lá buscar a autorização dela. Não há, no primeiro momento, nenhum problema. Agora, se eu coloco e ela se sente incomodada, o primeiro ato, ela vai pedir para excluir. Se ela pediu, eu vou excluir. Agora, se ela... Posso falar, não, mas ela não pediu, ela já ingressou direto com uma ação, né? E daí chegou uma ação. Até onde eu conheço o judiciário, nessa situação, dificilmente um juiz iria aplicar uma indenização por danos morais. No máximo, ele ia pedir judicialmente que se exclua. Porque, lembra daquele que eu falei, o juízo de culpabilidade, a ponderação? Ele vai olhar e falar assim, mas aqui eu não estou vendo essa pessoa sendo exposta, mas tem que ter um cuidado. Uma coisa é eu expor para... Assim, deixa eu dar um passo atrás. Você pode expor, em termos gerais, por três motivos. Você pode expor para informar, estou informando, né? Você pode expor dentro de um registro biográfico, a biografia de alguém, ou você pode expor para comercializar. Sim? Então, se eu estou expondo para informar, é uma coisa. Agora, se eu peguei a foto dessa menina e eu estou expondo para comercializar, nós começamos a dialogar com um outro direito. Daí, se a exposição foi para comercialização, aí sim o juiz vai falar, você estava fazendo disso um comércio. Você tem que indenizar. Mas se você estava expondo para informar, ele vai falar assim, não, aqui você estava informando, não estou vendo violação de nenhum direito. Não sei se eu confundi ou se ficou claro. Quando eu exponho esses três elementos, eu comercializo, eu informo ou é uma biografia. Se eu estou informando, neste caso do exemplo da menina, da lágrima, né? Eu estou informando, se ela judicializa isso, dificilmente um juiz vai falar que você tem que pagar danos morais para ela. Não, mas eu expus comercializando. Agora sim mudou um pouco o cenário. Tá. E a mesma pessoa que fez essa pergunta, ela disse, nas redes sociais, explicando de forma clara que se você se localizou em nossas redes e não gostaria de ter sua foto exposta, entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação? É uma boa cautela, uma excelente cautela. Veja, nós estamos sendo transparente e dando um canal para a pessoa poder reivindicar o que chama-se o direito, o que seria o encarregado de dados. Eu não falei sobre ele, né? Mas eu estou dando um canal para a pessoa entrar em contato. Excelente. Uma cautela excelente, né? Perfeito. O Nilo pergunta, certa vez durante a transmissão de uma celebração dominical no YouTube, o pároco não se sentiu bem, mas conduziu até o fim. As pessoas que assistiram, assim como eu, ficaram agoniadas com aquela situação. A partir dos comentários recebidos, eu deveria ter interrompido a transmissão? Então, essa é uma situação delicada, porque, veja, vai depender muito de como isso foi transmitido. Porque, veja só, se o pároco não se sentiu muito bem, mas mesmo assim ele conduziu a celebração, para muitas pessoas, aquilo ali pode passar uma mensagem positiva de a pessoa, mesmo assim, ainda continuou naquele ofício e foi até o final. Isso pode falar assim, nossa, e isso pode, inclusive, motivar várias pessoas, inclusive alguém que possa estar numa situação emocional muito vulnerável. E fala, nossa, eu estou aqui reclamando da vida, mas veja só, esse pároco que mesmo assim ele foi em frente. Eu vou levantar e vou em frente também, né? Agora, se ele não está se passando mal, e daí ele começa a desequilibrar e se apoiar, e eu continuo transmitindo aquilo, vejo que agora é um pouco diferente, porque talvez ele esteja ali com a imagem dele exposta. Então, sempre isso é muito delicado. Então, esse filtro dessa linha, né? O que é uma exposição ou o que pode ser um exemplo de superação, que é o cuidado que você tem que ter, né? Então, é isso. Eu vejo que ele perdeu as forças, teve... Nessa hora foca no crucificado, né? Nessa hora foca Exatamente. No crucificado, foca na imagem do padroeiro, né? E deixa as coisas... É verdade. Continuando aqui, doutor Frank, eu sei que o senhor tem hora também, e nós somos muito, muito gratos, né? O senhor gentilmente tem estado muito conosco aqui na Arquidiocese,
em outras arquidioceses, junto à CNBB, aos bispos, ao clero, enfim, Dr. Frank se torna um elemento fundamental na nossa compreensão. Na liturgia diária, posso usar imagens de figuras do Evangelho tiradas do Google e dos santos do dia? Posso utilizar, recortar? Tá, olha, essa pergunta é muito importante, porque nem tudo que está... Porque agora nós estamos dialogando agora com uma outra questão, que é o direito autoral, né? Então, a gente começa a dialogar com outro direito, chama-se direito autoral. Nem tudo que está no Google é de livre uso. Então, lá no próprio Google, quando você faz pesquisa de imagem, eu não me recordo exatamente agora, mas assim, à direita tem uma opção onde você pode pesquisar qual é a licença de uso. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha no Google, lá na parte de pesquisa de imagem, vocês vão achar isso. Então, quando você pesquisa imagem no Google, lá tem, à direita, tem uma opção que você pode marcar qual é a licença de uso. Então, se a licença de uso não tiver restrição, você pode pegar do Google e usar sim. Mas se houver restrição, o mais adequado é que não utilize. De novo, mas se eu utilizei e a restrição, o direito para que não poder utilizar, eu vou ter problema? De novo, só vai ter problema se a pessoa, que é proprietária, que tem a propriedade intelectual daquela imagem, tomar conhecimento e ingressar com uma ação. Mas se ela nunca souber, talvez você nunca vai ter problema. Mas é uma questão de risco, se um dia ela souber. Então, por cautela, as imagens que eu vou retirar do Google, sempre é bom a gente fazer essa pesquisa. Daqui a pouquinho vocês vão poder olhar, vocês vão achar isso, onde tem lá qual que é o direito de uso. Se for direito de imagem livre, daí sim você pode usar. No Brasil, e não só no Brasil, porque o direito autoral é um dos direitos mais consolidados globalmente. Em regra, não só no Brasil, mas no mundo, o tempo de preservação do direito autoral é de 70 anos, a partir de janeiro do ano seguinte. Então, vamos supor que aqui tem uma imagem dos senhores, eu faço uma foto. Aqui há a propriedade de direito autoral meu, que fiz a foto. Mas vamos supor que os senhores me dêem autorização, eu divulgo isso. Esse meu direito autoral, ele vai valer por 70 anos a partir de janeiro do próximo ano. Passado esse período, o direito autoral perece. E daí a obra se torna pública. E daí qualquer pessoa poderia utilizar. Então, sempre é bom, quando eu tiro do Google, olhar esse recurso lá do direito de uso da imagem. Tá? Se é público ou se tem alguma restrição. Perfeito. Doutor Frank, saindo um pouco da nossa área da comunicação, mas que também é comunicação, porque muitas vezes em nossas paróquias a pastoral de comunicação assume, por exemplo, os murais paroquiais, né? E lá nos murais paroquiais, normalmente a gente coloca os nomes dos dizimistas, aniversariantes do mês. Como devem ser tratados esses dados? É possível, não é possível? Como funciona essa questão pastoral? Olha, num primeiro momento, quando nós dialogamos com essa questão da dignidade humana de novo, e isso já é uma tradição na igreja, né, de fazer essas referências, ou durante a missa, fazer a leitura dos nomes, né, isso já é uma questão que já está, vamos dizer assim, enraizada, uma tradição. Então, no primeiro momento, isso não dialoga com uma exposição, ou que viola aqueles elementos que eu falei da honra, inclusive a questão, por exemplo, assim, da boa fama. Muitas vezes isso até contribui na formação da boa fama, porque a sociedade olha aquela pessoa e fala, nossa, o coletivo olha a pessoa e fala, nossa, que legal, a pessoa contribui com a igreja nesse ponto, né? Então, veja que isso ajuda a construir. Então, no primeiro momento, isso não é necessário eu buscar o consentimento. Por outro lado, né, como, de novo, a legislação é muito nova e há algumas interpretações que são muito radicais, me parece uma boa cautela quando o dizimista, o voluntário, nós temos um termo de consentimento. Eu digo isso por quê? Porque nós estamos ajudando, ou pelo menos tentando contribuir com a igreja, em várias frentes, né? E agora, eu vou falar isso com muito cuidado, mas nós temos alguns colegas de profissão que ficam caçando situações para poder ingressar com uma ação. E, eventualmente, ele pode ver isso e falar, aqui não respeitou a LGPD, vou mover uma ação. Por mais que lá na frente vai falar, olha, isso não vai dar em nada, mas dá dor de cabeça de você falar, nossa, agora eu vou ter que lidar com isso. Então, por uma questão de cautela, se você tiver condições, naquele momento que a pessoa se apresentou como voluntário, se apresentou como dizimista, fala assim, olha, nós temos aqui a prática de divulgar isso no mural da igreja, de fazer a leitura durante a missa, você dá o consentimento? A pessoa, ok, dá o consentimento, você coloca isso, guardou, está resguardado já, para evitar essas situações do extremo, né? Perfeito. Doutor Frank, nós estamos chegando ao final por conta do seu horário, porque por nós ficaríamos aqui
a manhã inteira tirando muitas dúvidas, porque dúvida vai nascendo e vai surgindo conforme o senhor traz um tema ou outro. Mas temos duas perguntas finais. A primeira é da Mara. Quando se leva um grupo de crianças e adolescentes da igreja para um tour, uma atividade externa, quando se pede aos responsáveis uma autorização, é necessário também que nessa autorização, e é possível, né, que se coloque a isenção da paróquia por qualquer acidente? O documento é válido? Se eu coloco lá... Não, né? não, a parte do acidente não é possível se isentar. Por quê? Porque nós estamos aí agora adiante, nós chamamos da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, neste caso, é uma categoria, eu chamo de responsabilidade civil objetiva. Nós temos dois sistemas de responsabilidade. A responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. Em termos muito rápido, existe um fato, existe um dano e existe um nexo, algo que liga o fato ao dano. Na responsabilidade objetiva, que é este caso, por exemplo, quando eu estou levando alguém uma visita, eu não tenho que provar culpa ou dolo. Basta ter o fato, o dano e a ligação. Ou seja, é minha responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo, Padre Carlos, se me permitir. Vamos supor que eu tenha um filho e eu tome toda a cautela do mundo e tenho um carro. Eu escondo a chave do carro. Eu coloco pela casa toda cartaz, falando que meu filho, que é menor, não pegue o carro, dirija. Eu sento com meu filho e gravo a conversa, porque eu falo, não pegue o carro. Mas mesmo assim, meu filho vai, pega o carro escondido, dirige e causa um dano, e isso vira uma questão judicial. Quando eu chegar no juiz, fala, mas excelência, olha aqui, olha, eu tenho aqui, olha, fotos, na casa toda cartaz, olha aqui, eu conversando com ele, falando para ele não fazer isso. O juiz fala assim, Frank, você agiu com uma cautela que nem eu agiria, mas a sua responsabilidade é objetiva. Então, você responde por isso, porque você é o responsável. Neste caso, por exemplo, se eu coloco essa cláusula, não tem a menor validade legal. Eu respondo de forma... Vou dar um outro exemplo, se eu me permitir. Vamos supor que lá na paróquia eu tenho lá um encontro de catequese. E as crianças vão para esse encontro. Naquele momento que as crianças estão no encontro de catequese na paróquia, quem que responde por qualquer coisa que aconteça com aquelas crianças? A paróquia. Porque ela está dentro de uma atividade dentro da paróquia. O pai confiou aquela criança naquela atividade. Então, se acontece alguma coisa com aquela criança naquele ato, naquele momento, a responsabilidade é objetiva. Não consigo me isentar dessa responsabilidade. Aí é só rezar e pedir para que nada aconteça, né? Doutor Frank, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa reunião de hoje, da nossa formação. O José Andrade diz, me parece que a lei que está sendo exposta não teve como origem a igreja. Sim, não teve, né? O senhor poderia mencionar brevemente o histórico da origem dessa lei? Algo que o senhor já até pontuou no início da nossa reunião hoje, né, da sua origem europeia, da aplicação dela, mas se o senhor puder fazer esse último fechamento e logo após o João fará os agradecimentos finais e uma última pergunta ao senhor. Tá. Olha, então, a origem dessa legislação, sim, surge na Europa. Isso não é um fato novo. A proteção do dado, a privacidade, o primeiro registro, vamos dizer assim, acadêmico, é de 1789, um registro de dois advogados numa revista de Harvard, que chama-se The Right to be Alone, o direito de estar só. É o primeiro artigo que nós temos, né? Daí, em 69, existe um livro do professor Alan Weston, que chama-se Privacy Freedom, e depois uma série de legislações que vão surgindo, principalmente quando surge a internet comercial. Então, com a internet comercial, começa a criar-se legislações para a proteção da privacidade. E essa origem toda acontece na Europa. Então, e as legislações, não só no Brasil, mas no mundo, em regra, não trata a igreja de forma diferente. Entretanto, eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas o professor Hugo, doutor Hugo, ele é advogado civilista da CNBB, representa a CNBB, já está sendo preparado um momento de diálogo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais para poder tentar regulamentar os dados que estão de posse da igreja. Eu não vou falar muito sobre isso, porque esse processo está em construção, não que seja sigilo isso, né, mas porque eu não me sinto... com autoridade, conhecimento suficiente, apesar de ter muita proximidade com o professor Hugo, doutor Hugo, eu o chamo de professor porque foi meu professor no curso de Direito. A minha primeira formação foi em computação, depois que eu cursei Direito, ele foi professor, mas o fato é que a igreja no Brasil, né, ela tem uma relação muito forte, diferentemente, talvez, eu não conheço suficientemente a relação da igreja na Europa, mas no Brasil, nosso primeiro ato oficial foi uma missa. Eu sempre falo isso, né? O cartório no Brasil, o primeiro cartório oficial no Brasil foi em 1850. Antes disso, todos os atos eram feitos pela igreja. Nascimento, morte, e até hoje,
não é incomum na advocacia nós recorremos a registro da igreja para reconhecimento de paternidade, para aposentadoria. Então, veja que os registros que a igreja detém, ela tem uma coisa da ordem do interesse público, né? As ações que a igreja realiza têm uma ordem de interesse público. Nesse sentido, está sendo preparado um diálogo por meio do professor Hugo, né, que é advogado da CNBB, com a autoridade nacional, não para tratar a igreja de forma diferente, colocar a igreja, como o professor Hugo mesmo fala, num pedestal, mas para poder dialogar e falando que a igreja trata uma dimensão de dados imenso, de variadíssimos, e requer, então, uma regulação talvez um pouco diferenciada, né? Então, essa questão está dentro da esfera de preocupação e já está sendo, todos esses diálogos que pelo menos eu tenho tido a oportunidade de ter com os senhores, né, vem construindo essas percepções e vai contribuir para a gente tentar dialogar com a autoridade no sentido de regular essas questões todas no que diz respeito à igreja. Perfeito. Doutor Frank, nós somos muito gratos. O João vai fazer o agradecimento final e direcionar ao senhor uma última pergunta. Em nome do nosso arcebispo, Dom José Francisco, o nosso agradecimento dele. Ele não pôde estar conosco por conta de uma outra atividade também aqui em nossa arquidiocese. Sabemos que temos assim um longo caminho diante, não só desse desafio, mas de tantos outros desafios, e por isso, assim que o Dr. Frank se despedir de nós continuamos aqui, aqueles que desejarem, para tentarmos em 5 minutinhos ou 10 minutos, pensarmos algumas propostas de como levarmos todo este conteúdo, de uma maneira mais visível e prática aos nossos membros de PASCOM. Então, eu conto com vocês, aqueles que puderem permanecer aqui conosco. João, nosso irmão aqui do SECOM, nosso jornalista, pode fazer aqui as últimas palavras e a sua pergunta também ao Dr. Frank. Isso, vou agradecer, faço as minhas palavras do Padre Cláudio, né? Agradecendo ao meu amigo Dr. Frank mais uma vez a presença aqui. E eu gostaria de uma pergunta que veio na reunião de jornalistas, né, que a gente teve junto com a CNBB, jornalistas e assessores da arquidiocese, sobre a questão de uso da imagem do Papa Francisco, que a gente tem alguns problemas com agências de notícias, que são detentoras dos direitos autorais, e aí eu gostaria que deve ser muita dúvida de muitos pasconeiros, porque a figura do Papa, né, hoje na arquidiocese a gente faz aquele trabalho de ter a autorização da imagem, do uso da imagem do Papa, de algumas agências, inclusive da Vatican Mídias, que mesmo assim só autoriza às vezes só para o portal Arquinite. Então a gente bota lá, autorização somente para o portal da arquidiocese. E as outras estão, autorização de uso geral. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cuidado, até já falou no início, mas direcionado mais para a questão do Papa, que o senhor esclareceu muito bem naquela reunião, e deve ser a dúvida de todos aqui. Eu acho que fecharíamos bem nessa reunião, né, Padre Cláudio? Sim, com certeza. Tá. Nós temos aqui o diálogo com pelo menos 2 direitos, né? Um direito é o direito à imagem e outro é o direito da propriedade intelectual. Então, dito isso, o Papa, ele é uma figura pública. Sendo ele uma figura pública, naturalmente atrai os olhares da sociedade. Nesse sentido, em termos dessa dimensão do direito à imagem da figura pública, né? E aqui nós estamos falando do Papa, mas eu poderia colocar assim, uma série de outras pessoas, né? O pároco, quando está ali celebrando a missa, ele está imbuído de uma figura pública. O professor, quando está em uma sala de aula fazendo uma palestra, ele está imbuído de uma figura pública. O ator, jogador de futebol, veja que tem essa dimensão de figura pública. Nesse sentido, o uso da imagem da figura pública que tem interesse público, não há necessidade, nesse aspecto, de se pedir autorização, porque é uma pessoa que tem a imagem pública. Por outro lado, aquele profissional do jornalismo, aquele fotógrafo que fez o registro da imagem, e é aquele registro, com aquela luz, com aquele momento, surge a ele o direito do direito autoral, é o direito da autoria da imagem. Então, o que eu penso que está dialogando com essa questão da imagem do Papa não é uma questão do direito à imagem, mas sim do direito autoral, da agência ou do profissional que fez o registro daquele momento, né? Então, por exemplo,
esse é de conhecimento de todos nós, que foi extremamente marcante, mas quando começou a pandemia e o Papa celebrou a missa num espaço absolutamente isolado. Aquele registro é de uma força imensa, né? Então, quem fez aquele registro naquele momento, que é um registro de uma força tremenda, está se dialogando ali com a propriedade do direito autoral. Então, o direito autoral, sim, ele é resguardado, é protegido, né? E daí, quando tem essa questão, nós só podemos utilizar quando nós temos, de fato, autorização. Porque daí não é a questão da imagem, mas é a questão com o direito autoral. Não sei se, João, conseguiu? Sim. Acho que perfeito, né? O problema é que essas fotos mais bonitas estão livres ali na internet, você acha bonita, quer colocar no seu site, coloca e depois você recebe um comunicadozinho dizendo que você tem que pagar por aquilo ali, né? Exatamente. Por isso que é bom olhar no Google aquela questão que eu falei, né? Depois, vocês vão achar, né? Quando você acha na internet, ele já tem um recurso que permite você pesquisar qual é o direito de uso da imagem, para poder resguardar sobre isso, né? Perfeito. Doutor Frank, muito obrigado. Fica o convite o senhor a visitar aqui a nossa arquidiocese, não para dar uma palestra, mas para vir almoçar conosco, passar um dia de descanso, conhecer as belezas naturais da nossa arquidiocese de Niterói, no nosso vicariato oceânico, as nossas praias de Cambuinha, Itacoatiara, passear por Niterói, conhecer o nosso Museu de Arte Contemporânea, nosso Caminho Niemeyer, onde estamos construindo nossa nova catedral, se enculturar um pouco na experiência populacional dos nossos municípios de São Gonçalo, com o nosso vicariato São Gonçalo, nosso vicariato Alcântara, tocar o pé no chão da realidade da vida, né, da maior parte da nossa arquidiocese que está nesse vicariato São Gonçalo, no vicariato oceânico, seguir um pouquinho conosco no nosso vicariato rural, vivenciar um pouco essa experiência do campo, e aí depois seguir conosco para a região dos lagos, visitar Cabo Frio, Saquarema, Arraial do Cabo. Então fica o convite, o senhor a vir, quando tudo acabar na pandemia, quando essa pandemia passar, vir passar um curso presencial para nós, com direito a um dia bônus de passeio por toda a nossa arquidiocese, viu? Ô, Padre Cláudio, por gentileza, está gravada essas palavras? Pelo menos no meu coração está, Frank. Acho que no coração de todos nós aqui também. Eu acho que nós não gravamos, né, João, essa nossa formação, não sei. Tem gravado, né? Gostaria aí de perguntar ao Dr. Frank se adiante podemos colocar até no YouTube também, se o padre concordar, né? Padre Perfeitamente. Cláudio, João, todos e todas, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu sempre acho um momento muito rico de diálogo. Para mim, as questões que surgem sempre também é um momento de aprendizado, porque não existe uma resposta pronta a tudo. A cada questão, nós temos que fazer as interpretações, né? Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de poder dialogar com os senhores, com as senhoras. João, o convite, Padre Cláudio, a todos e todos. Então, me despeço aqui desejando um bom restante de encontro, um excelente final de semana, que todos fiquem bem e sigamos, e fico à disposição também, Padre Cláudio. Tá ótimo. Esperamos o senhor aqui presencialmente, com direito ao tour pela nossa arquidiocese, viu? Mas vai ter que passar por todos os vicariatos. Não me esquecerei. Tá ótimo, doutor. Obrigado, viu? Deus lhe abençoe na sua missão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.